E aí pessoal, tudo bem? Aqui Carlos Júnior aqui mais uma vez aqui gravando um vídeo aqui, né? Pra gente tá discutindo os jogos de hoje, né? Ontem a rodada não foi muito boa não, né? Que rodada quando fica com muito 1 a 0, 0 a 0, se estraga tudo. São Paulo mais uma vez mostrou que tem um péssimo ataque, né? E Fluminense Internacional saiu um gol no começo do jogo e acabou o jogo, né? Então, dois jogos péssimos para poder ganhar dinheiro. Mas hoje tem joguinho aí para poder a gente estar vendo o que vai acontecer, né? Vamos ver se vai dar certo. Tá ok? E é o seguinte, galera. É o seguinte, os jogos de hoje vou separar três jogos aqui do campeonato argentino, depois a gente fala sobre o campeonato brasileiro que vai ter. Então o jogo das 19h15, Lanús e Platense. Esse jogo aqui é o seguinte. O Lanús, ele é um time médio e está bem colocado no campeonato argentino, está em sexto. Esse Platense está lá atrás, time sem expressão. Só que o que acontece? Pagando 1,90 para o Lanús vencer, beleza? Vamos dar uma olhada aqui na rede do Lanús. Lanús é o seguinte, perde, ganha, mas o interessante aqui é o seguinte, os jogos dele não tá acostumando a ficar no 0 a 0. Ele marca e leva gols, igual vocês podem ver aqui, ó, 3 a 2, 1 a 1, 1 a 0, 3 a 3, 3 a 1, 2 a 1, 4 a 2, 2 a 1, perdeu de 1 a 0, perdeu de 2 a 1, ganhou de 1 a 0. Então assim, demonstra que ele tem um ataque efetivo, né? Aquele time que não faz gol não adianta, não ganha jogo não, igual o São Paulo. Tem um time com um ataque ótimo, que é aquele Caleri, mais o outro rapaz lá que chegou agora esse ano, né? E não consegue fazer gol, não adianta não, né? O Platense é o seguinte, teve num momento melhor e agora tá vindo de duas derrotas seguidas. Perdeu pro River Plate, que é o líder do campeonato, perdeu pro Colón, que tá entre as primeiras colocações. Antes tinha ganhado a Tucumã por 4 a 1 e é um time médio, né? Aqui compensa a gente colocar 1,5 gol pro Lanús ou vitória seca pro lado do Lanús, né? O outro jogo que tem é Colón e Rosário Central. Colón também é outro time que a gente aqui no Brasil não conhece muito, mas tem jogado bem no campeonato argentino. O pessoal da Casa das Apostas que está analisando que vai sair menos de 2,5 gols, né? Mas o Colón é o seguinte, o Colón tá na oitava colocação no campeonato e o Rosário Central tá na 13ª. Vamos olhar aqui a race dele aqui pra gente ver como é que foi. Se vocês olharem bem aqui, ó, o Colón ele tem mais vitórias do que derrota nessa última fase do campeonato, né? Ganhou de 2 a 1 do Racing, ganhou de 2 a 0 do Platense, perdeu pro Patronato, ganhou do Estudiantes, perdeu pro Argentino Júnior, ganhou do Talheres. Esse Talheres aqui era o segundo colocado. Ganhou do São Lourenço. Então que demonstra o quê? Demonstra que o ataque dele é positivo. Nessas últimas 8 partidas aqui só ficou 2 jogos sem marcar. E no jogo que ele marcou 2, 3, 2, 1, 1, 2. Então ele tem um ataque efetivo também. E o Rosário Central é o seguinte, é aquele time que não tá ruim nem tá bom. A última vez de uma vitória aqui contra o Tucumã aqui de 3 a 1, aí perdeu de 3 a 0 pro Defensa e Justiça, que o Defensa e Justiça é um dos melhores times que eu vejo jogar lá na Argentina. Perdeu pro União Santa Fé, ganhou do Racing. O Racing também todo mundo ganha dele, viu? Empatou com o Rosário Central e ganhou do Patronato. Mas pelo menos aqui demonstra o quê? Demonstra também ter um ataque efetivo, né? Esse jogo aqui, ó, é um jogo também ou para ambos marcam, ou para a vitória do Colón, né? Porque é um jogo que pode ter alguma surpresa também para os dois times, apesar do Colón ser melhor do que o Rosário Central, mas só que é um confronto mais ou menos igual às forças deles, né? Então ambos marcam, né? Ou 2,5 gols, acreditando que vai sair um 2 a 1 para algum dos dois lados. Que 2 a 1 a gente sabe que é um placar super normal, né?
O jogo das 9h30, que é o jogo legal de assistir, ó. River Plate, o líder do campeonato, contra o Racing. Racing até uns dias para trás estava disputando Libertadores, essa coisa toda. Fez meu amigo Pernambuco perder uma grana preta, né? Mas só que o Racing aqui, ó, não tá valendo nada nesse campeonato. E o bom mesmo é o River Plate. Tá em primeiro colocado, mas não tá só em primeiro colocado não. Tá ganhando o jogo e convencendo. Esse jogo aqui é até complicado de você apostar nele, porque as casas de aposta pagam pouco, né? A vitória dele aqui tá pagando 1,53. Agora se você apostar para ele ganhar no primeiro tempo já, 1,90. Que eu não acho muito difícil não, viu? Quer dar uma olhada aqui na race do River Plate? Dá uma olhada aí. O que é que vocês acham? Só vitória. E as derrotas que ele teve, ó. Lá atrás, quando ele perdeu pro Atlético Mineiro de 1-0 em casa, perdeu pro Atlético Mineiro na Copa Libertadores da América. O Atlético Mineiro também, né? Tá jogando uma bolinha redonda. E antes tinha perdido pro Godoy Cruz. Então, as derrotas dele, gente, tem uma cara que ele não perde. Ele perdeu a última vez dia 18 de agosto. Tá vendo aí? É só vitória e marcando bastante gol, né? Para ele ganhar no primeiro tempo esse jogo aí não é muito difícil não. E o Racing é o seguinte, vamos dar uma olhada no Racing aqui. É empate ou derrota e uma poucas vitórias. O bom é que ele tá marcando os golzinhos dele, né? Perde 2-1, 2-1, 2-1, 1-1, 2-1, 2-0. Então, pelo menos marcando um golzinho ou outro ele tá, né? Pelo menos isso, né? Que igual o Atlético Goianiense quase não marca gol nenhum, rapaz. Quebra as pernas dos meus colegas apostadores que acreditam no Atlético. Agora o jogo do Campeonato Brasileiro, Santos e Fortaleza. O Santos tá na décima primeira colocação e o Fortaleza está em quarto. Só que esse Fortaleza aqui, eu vou falar a verdade pra você, tá em quarto colocado, mas jogar a bola que é bom, não tá com essa bola toda não, viu? O Santos teve muito mal no campeonato, mas nessas últimas partidas você pode ver que ele andou ensaiando uma recuperação. Aí perdeu pro Palmeiras e perdeu pro Corinthians, que são dois clássicos, né? Agora tem um trem interessante aqui, você pode observar, ó. Perdeu de 2-0, ganhou de 2-0, ficou no 0-0. Aí ganhou de 2-0, perdeu de 2-0, ganhou de 1-0, ganhou de 2-0. É interessante no jogo do Santos que quando ele marca gol, ele ganha. E não leva gol. E quando ele leva gol, ele perde e não marca gol. Interessante isso aqui, né? 2-0, 2-0 é o placar mais comum no jogo do Santos nessas últimas rodadas. 2-0. Agora vamos ver o Fortaleza. O Fortaleza teve mais ou menos no campeonato aqui, emplacou uma vitória legal e tal, mas olha só os últimos jogos do Fortaleza. Ganhou do Atlético Paranaense aqui em setembro, em outubro. Mas ó, perdeu pro Atlético Mineiro, perdeu pro Fortaleza, perdeu pro Corinthians, empatou com São Paulo, perdeu pro Bragantino, perdeu pro Ceará e ganhou do Palmeiras. Vocês veem que nessas últimas 8 partidas ele tem 5 derrotas, 1 empate e 2 vitórias. Como é que um time com uma race desse jeito aqui pode estar em quarto colocado no Campeonato Brasileiro? Eu explico para vocês por quê. Porque o Campeonato Brasileiro está o seguinte: os principais times estão envolvidos em umas competições mais, como é que eu falo para vocês, mais importantes. O Atlético Mineiro está dando muita atenção para o Campeonato Brasileiro porque saiu da Libertadores na vez passada. O Flamengo, que é o segundo, vai disputar a final da Libertadores agora. O Palmeiras, que é o terceiro, vai disputar a final da Libertadores agora. O Corinthians, mas nem lá nem cá, né? O Bragantino não estava prestando nem atenção nesse campeonato. Tava bom, mas não estava concentrado em ver se ganhava o campeonato da Sul-Americana. O Fluminense não vale nada. O Internacional, que foi o vice do ano passado, está lá atrás. E aí abre espaço para um time ruim igual o Fortaleza, tá lá em cima no campeonato. Mas assim, eu não gosto do futebol dele, mas tá em quarto, né? Isso é o que interessa, né? Vai disputar a Libertadores o ano que vem. Esse jogo aqui, né? 2 gols pro Santos. Ou então ambas marcam. 2 gols pro Santos ou ambas marcam. O próximo jogo que a gente vai conversar aqui é sobre Ceará e Corinthians. O telefone tocando bem na hora do vídeo, né? O Ceará é o seguinte: o Ceará
Ele tá na 8ª colocação e o Corinthians está em quinto, está em quarto, né? Mudou a colocação. E o Ceará, o ano passado jogou muito bem. Esse ano teve muitos momentos de ter jogado mal. Mas se você for olhar bem os últimos jogos do Ceará, o Ceará está numa crescente. Ele teve na zona do rebaixamento, ali na beirada, ali não gostou, né? Nos últimos aí, nessa fase final do campeonato, vem tendo. Conseguindo segurar os resultados, né? Ganhou de 1-0 do Fluminense, ganhou do Cuiabá, perdeu pro Atlético Paranaense, ganhou do Sport Recife, ganhou do Fortaleza, lá no Clássico Regional, empatou com o Atlético Goianiense. Então o ataque do Ceará vem mostrando de novo que é um bom ataque, né? E nessa fase final vem jogando bem. Aquele Vina lá do Ceará é um bom jogador. E tem mais jogador bom lá, tem um grandão lá que eu esqueci o nome lá também, jovem lá, que é bonzinho de bola, entra no segundo tempo. O Corinthians é o seguinte, é aquele time lá nem cá, né? Quando ganha, olha aqui. Olha os resultados mais interessantes do Corinthians. 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0, 1-0. Em 8 partidas só que ele marcou mais que um gol. Quando perdeu aqui, perdeu pro Flamengo, perdeu pro Atlético Paranaense, perdeu pro Corinthians, perdeu pro Sport. Então, é um time que a gente pode apostar a favor dele, né? Só que é complicado o Corinthians. A gente tem que arriscar. Esse jogo aqui eu vou arriscar, sabe o que? Eu vou arriscar 2 gols pro Corinthians, ou então mais que 2 gols meio na partida, confiando que o Ceará dá conta de fazer um gol e que o Corinthians pode fazer um gol, e a vitória pendendo para um dos dois lados, né? Ou pro lado do Corinthians ou pro lado do Ceará. Não vou colocar a vitória de nenhum dos dois não, porque não compensa, aqui não tem como saber. Que esse Corinthians aqui, quando ele faz 1-0, ele vai todo para a defesa, né? E o Ceará, apesar de estar num bom momento assim no campeonato, mas você também não pode confiar que ele dá conta de ganhar do Corinthians não, porque o Corinthians tem os jogadores mais qualificados, né? Então ambos marcam 2 gols e meio. Aliás, 2 gols pro Corinthians, ou ambos marcam no caso aqui, ou 2 gols e meio, eu falei, né? Então os jogos mais ou menos esse aqui que vai ter hoje, né? Esse aqui eu tô em dúvida, viu? Vou falar a verdade pra vocês. Ceará e Corinthians. Porque o Ceará tem capacidade de ganhar desse Corinthians, mas o Corinthians tá segurando bem o resultado, né? Não, é o seguinte, vitória do Corinthians mesmo por 2 gols, 1 gol e meio, ou então mais que 2,5 no jogo. Esse jogo aqui tem cara que pode ter 3 gols na partida, porque o Ceará não vai ficar atrás não. E aí galera, é o seguinte, né, pra vocês aí que gostam das apostas esportivas aí, né, querendo deixar o like aí, é muito legal, que divulgar e mandando, enviando para seus amigos aí, para as pessoas poderem estar analisando e poder estar ganhando as suas apostas, né? E quem gostou, deixa o like e se inscreve no canal. E aí, até amanhã para o próximo vídeo, pra gente ver qual os campeonatos que vão ter, campeonatos nacionais e internacionais. Beleza? Até mais então e muito obrigado.